É maravilhoso nós podermos glorificar o nome do Senhor Jesus, bendizer a Ele com a mais pura sinceridade. É maravilhoso isso. Essa liberdade que nós temos na nossa terra, de poder colocar uma caixinha de som, de poder entregar um folheto, de poder adorar o Senhor. Olha, existem muitos países que isso não pode acontecer. Existem muitos países que isso não pode acontecer. E eu vou dizer mais. Até mesmo no nosso território, em território brasileiro, existem lugares que existe perseguição religiosa, perseguição aos cristãos. Sabe, é como se, assim, cristão perseguindo cristão, cristão de uma grande denominação mundial perseguindo outros cristãos. Sabe, cristãos perseguindo cristãos. É um contrassenso isso, né? Outros de outras religiões perseguindo cristãos. Talvez a gente pense assim, mas como é que pode isso? Como é que define isso? Eu acho que uma boa tentativa para a gente buscar entender isso é definir o que é cristão. O que é ser cristão? O que é? É o título? É a roupa? É a linguajar? É o uniforme? É adereços que a pessoa use? Isso define cristão? Isso define? O que define o cristão? O cristão? Roupa? Costumes? Frequência? Isso define o cristão? Roupa? Olha, eu já vi tanta coisa a respeito de roupa. Eu já vi tanta coisa a respeito de roupa. Roupa abaixo do joelho, roupa com manga, roupa sem manga. Eu já vi cristão doutrinar visitante por causa de roupa. Sério mesmo. Se diziam cristãos. Eu creio que até... Como é que eu posso dizer? Mas os costumes é um problema, a religião é um problema. Roupa, isso define o cristão? Linguajar? Oh, abençoado, a paz do Senhor, profeta, não sei o que, tal. Sabe isso? Isso define o cristão? Saudar com a paz do Senhor, a paz de Deus. Isso define o cristão? Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Não, é porque se você vê com um vestido, tudo, define o cristão. Ah, ali vai o cristão. Se vê alguém de terno, gravata, ali, isso define o cristão? Eu já vi coisa absurda em relação a isso. Temos por costume algumas coisas, mas isso não define quem você é verdadeiramente. Porque se fosse assim, pensa comigo. Os sacerdotes, não mudou. Não mudou. Mudou a roupa, o costume, a região, mas o comportamento não mudou de muitos. O comportamento não alterou de muitos. Jesus, quando chegou no templo,
tinha lá sacerdotes, tinha fariseus, mas também tinha comércio lá dentro. O templo define pelo exterior. Se a gente vê as instruções que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo, depois deu a Davi para construir o templo, e que Salomão construiu, sabe, eu creio que uma das obras mais caras de todos os tempos, mais lindas de todos os tempos, de construir o templo do Senhor, onde habitava ali a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do pacto, mesma coisa, sabe? E Deus se manifestava ali no lugar santíssimo, sabe? Está escrito na Bíblia que, eu já falei isso aqui, eu creio que algumas vezes, mas eu acho muito importante isso, para, digamos assim, a cobertura do lugar santíssimo interna, foi separado 600 talentos. Isso dá uma quantidade de ouro muito grande. Cada talento em torno de uns 30 e poucos quilos. Talvez entre 22 a 40 quilos era o peso de um talento. Multiplicado por 600, é muito ouro. Só para encapar, rebater esse ouro por dentro. É como se fosse só papel de parede. Isso, por uns cálculos que eu fiz alguns tempo atrás, dá em torno de uns 5,8 bilhões de reais. Quase 6 bilhões, não é milhões, é bilhões de reais. É a fortuna de poucos bilionários do mundo. Só para cobertura, só para encapar a parte interior do lugar santíssimo. Isso é muito dinheiro, é muito bonito, é muito belo, trabalhoso. Mas olha, como foi importante o templo. Só que quando o Senhor Jesus chegou, o mais importante do templo já não estava lá, que era a arca do concerto. Alguns supõem que até Jeremias pode ter escondido a arca, não sei se isso é fato, mas desde a época que o primeiro templo foi destruído e foi, digamos assim, vandalizado por Nabucodonosor, a arca da aliança também desapareceu. O templo foi reconstruído. Mas a arca da aliança já não estava lá mais. Mas sacerdotes estavam. Sumos sacerdotes também. Mas isso fazia com que eles fossem verdadeiramente certos diante de Deus? Não. Havia comércio também. Jesus, quando entrou no templo, creio que é o Evangelho de João que relata sobre isso, ele expulsou os cambistas. Jesus podia bem, né, ficar na dele. Será que ele podia? Jesus veio trazer espada, meu. Jesus veio trazer espada. Espada separa. Espada separa. Se algo que separa muito bem é uma espada.
É ou não é verdade isso? E Jesus veio trazendo espada em suas mãos. E ele disse, está escrito, ó a palavra aí, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós, quem era esse vós aí? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Falar isso para um sacerdote? Falar isso para pessoas que estão servindo no templo? Não parece ser muito amigável isso. Você dizer para sacerdote, você está fazendo isso aqui de uma casa de um covil de ladrões. O que ele está chamando de sacerdote? E aí? O que define o cristão não é a roupa. O que define o cristão não é o linguajar. Não é o linguajar. O que define o cristão não é uniforme. Não é. O que define um cristão é a sua vida. O que define o cristão é o seu comportamento. E isso define um cristão. Você pode estar por fora vestido parecendo um. Você pode ter uniforme, pode falar igualzinho um. Pode fazer tudo isso. Mas se você não tiver um comportamento de um cristão, nada feito. Ah, eu sou cristão, mas eu xingo. Então você não é cristão. Ah, eu sou cristão, mas eu dou uma olhada em pornografia de vez em quando. Você ainda não é cristão. Você está querendo ser, mas ainda não. Ah, eu sou cristão, mas eu de vez em quando oro para São não sei quem, não sei o quê. Se você é cristão, você vive para Cristo. E você tem um Deus só. Você só tem um Deus, você só adora a um Deus. Você não adora meia dúzia, nem duas dúzias. Ah, eu sou cristão, mas poxa... Ah, quem não dá uma roubadinha de vez em quando, você ainda não é. Ah, eu sei, mas eu não tenho... Ah, eu só não tenho muito pudor de vez em quando. Eu sou, mas eu não trabalho. Não, eu trabalho no secreto. Ah, é sério, né? Vamos falar sério. Trabalho no secreto, no oculto. Tá repreendido o oculto, hein? Ide por todo mundo não me parece nada oculto. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura não me parece nada secreto. Falar do amor de Cristo a todos não me parece nada secreto, oculto. Não me parece isso. Ah, mas poxa, que isso? Eu sou no meu particular, no interior do meu coração. Amigo, está na hora de esse interior abrir. Sabe, já passou, já faz tempo. O mundo está em crise mundial. Guerras, rumores de guerras, fome, peste, terremoto. Sabe, nós vemos pelo nosso próprio bairro, criminalidade, prostituição, sabe, o ser humano descendo aos mais baixos níveis, sabe, jovens se entregando sabe, a festas, a bailes, de droga, sabe, uma vulgarização do seu corpo incrível, terrível. Ah, mas ele sabe onde tem igreja, ele sabe não sei o que e tal, nada disso. Tchau, velho. Tá bom. Boa noite.
Sabe, mas se não houver pregação, como se converterão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem quem envie? Tem pessoas que às vezes passam por um monte, não dá às vezes nem boa noite. Aí eu tenho medo. Quando você for revestido de poder, boa parte do medo sai, sabendo que a gente corre risco. Sabe, se o evangelho não corresse risco, o Brasil não tinha recebido pastores, missionários para trazer a palavra do Senhor para nós. Missionários que deixaram os seus lares. Gunnar Vingre, Daniel Berg, sabe, tantos outros, trazendo Pentecostes para o Brasil, trazendo palavras, mas sofrendo perseguições. Sabe, é porque eles não eram cristãos só pelo exterior, não. Só que aparentavam, não. Eles eram verdadeiramente cristãos. O texto que nós lemos aqui foi de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. E começa já assim: todo aquele, não é alguns que fizerem assim, serão assim, e isso vai ser para alguns, mas não para outros. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo aqui, deixou bem claro: todo aquele, pois, então é todo mundo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, isso é Jesus falando, tá bom? E não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus escreveu o que Jesus disse, classificando essa pessoa como insensato. Porque na verdade, pensa, qualquer pessoa em sã consciência não vai construir uma casa sobre areia. Vai buscar um fundamento bem profundo, né? Mas não sobre a areia. Isso é insensatez. Mas vê, todos dois construíram casa, todos dois edificaram casa e todos dois receberam as mesmas provações. Todos dois ouviram a palavra, não qualquer palavra, mas ouviram a palavra de Deus. Jesus falando: todo aquele que ouve estas minhas palavras, não é qualquer palavra, todo aquele que ouve as minhas palavras, então ouviu a palavra de Deus, construiu as suas casas, e aconteceram as mesmas provações. Uma cai,
e a outra fica de pé. Daí você vai reconhecer aonde a casa de quem está sendo construída. Aonde a casa de alguém está sendo construída. Se a casa cai, provavelmente ela foi construída na areia. Como é que pode isso? Como é que pode alguém construir? Será que alguém em sã consciência, sabe, não precisa ser pedreiro, não precisa ser arquiteto, engenheiro, para saber que não dá para construir uma casa sobre areia, ela vai cair. Por que alguém faz isso? Será que alguém em sã consciência faz isso? Eu vou construir uma casa sobre areia. Ela vai cair, mas eu vou construir assim mesmo. Eu creio que ninguém faz isso. Eu creio que ninguém pode fazer. Ai, meu amigo, pode ser. Que ninguém pode fazer em sã consciência construir uma casa sobre areia. Simplesmente eu vou construir, vai cair, mas eu vou construir. Não creio que seja assim. Eu creio que existe eu creio que exista um engodo, um engano muito grande quando se constrói uma casa sobre areia. Sabe, a prática do Evangelho, quando não se pratica o Evangelho, você está deixando o terreno da tua construção arenoso. Talvez isso que muitas pessoas não entendam. Porque quando você pratica o Evangelho, não só você anuncia a salvação, não só você cumpre o chamado, mas você também trabalha as suas bases, porque na prática o Senhor traz libertação, traz acerto. No decorrer da vida, muitas vezes você está lá edificado, levando a palavra, fazendo algo no reino do Senhor. Mas quando você para, você deixa de se reciclar, você deixa de ouvir, você deixa de promover o reino do Senhor. Eu já passei por isso, não pouco tempo. Estou falando de muitos anos. Você passa, muitas vezes, a perder a sensibilidade. Você passa a ter um convívio, distante, ou até mesmo perder o convívio com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de bater carteirinha, bater cartão. Eu estou falando de prática do Evangelho, de você ser fiel, de você praticar as obras de justiça. Estou falando de levar o amor a pessoas. Eu estou falando de ter comunhão com pessoas, de levar palavras a pessoas. Isso que eu estou falando. De receber de Deus orientações, de receber de Deus palavras,
muitas vezes até de juízo. Assim foi no passado. E muitas vezes até de participar das aflições de Cristo. E muitas vezes até de sofrer perseguições por amor à palavra de Deus. Isso, por mais que nós percamos muitas vezes até liberdade, às vezes somos entregues nas mãos de acusadores, de agressores, assim como foi e como é no Evangelho. Nós estamos praticando aquilo que nos foi proposto. Aquelas palavras, aí sabe o que acontece com as nossas bases? As nossas bases são edificadas, são solidificadas. Porque a nossa base, ela não está em uma variante, ela não é mole. Por que a rocha mantém a casa de pé? E por que a areia não? A areia, você afunda o pé, você pisa forte, ela afunda. Ela é maleável, né? A rocha, se você bater o pé, quem vai se machucar é você. Ou não? A rocha nem sente. E sobretudo, as nossas bases estão firmadas na rocha quando nós praticamos a palavra. Aí você vê, poxa, tá, entendi, mas o que define rocha? Talvez pela ciência, uma pedra grande, né? E tal. Mas a nossa rocha é Cristo Jesus. Quando você pratica a palavra, as tuas bases estão em Cristo Jesus. Quando você pratica o Evangelho, quando você pratica a palavra de Deus, quando você ouve e põe essas palavras em prática, as tuas bases estão firmadas em Cristo. É por isso que você não cai. E se caiu até hoje, a hora que você fizer isso, você vai parar de cair. É por esse motivo que os servos de Deus, ao longo da história, morreram, mas não caíram. Foram degolados, mas não caíram. Foram jogados a escárnio público. Foram queimados vivos, como Policarpo. Mas não caiu. Aí você diz, não, o corpo dele caiu, mas ele não. O corpo dele foi queimado, mas ele não. O seu conceito, a sua fé, não está maleável com as tribulações desse mundo. Não mesmo. Não mesmo. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, que praticam a palavra de Deus, ouvem, mas põem em prática, o Senhor classifica essa pessoa como um homem no sentido genérico, é homem e mulher, como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Como diz aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Entende? Fora está no passado. Significa assim, ela já tinha sido edificada sobre a rocha.
Se você edifica a sua casa sobre areia, você não aguenta a provação. Se você edifica a sua casa sobre areia, você não aguenta a provação. É o que está dizendo aqui o texto. Mas se você edifica ou edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, praticou aquilo que ouviu, pode descer a chuva, pode dar vento, pode ter desemprego, pode ter aquilo outro, mas tu fica em pé. Aleluia. Você não cai. Você não cai. Vem a tribulação, a tentação, você, opa, sai fora. Ah, eu vou te matar. Então você vai matar, mas não vou cair nisso aqui não. Ah, eu vou te mandar embora se você não fizer isso aqui. Então pode mandar. Aí se de repente é mandar embora, passa uma provação. Sabe? Passa de repente uma necessidade. Aí você pensa assim, poxa, se eu tivesse topado aquilo, eu não estaria passando por essa provação. Realmente. Talvez você não estivesse passando por essa provação, mas a tua casa espiritual já estaria no chão. E você caindo direto para o inferno. Poxa, era só dizer um sim. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego propuseram isso a ele. Poxa, pera aí, rapaz, você já está no reino aqui, sabe? Nabucodonosor, de repente eu creio que gosta de vocês, sabe? Vocês são bonitos, sabe? Entendido, já está todo no esquema para. Agora vocês não vão adorar a estátua que o rei fez, dá só uma joelhada rápido, coisa rápida, dá assim, pá, já foi. Além disso, tu ainda vai ficar bem na fita com o rei Nabucodonosor, poxa. Você vai ficar bem pra caramba, vocês já estão bem, vai ficar melhor ainda. Ah, só um pouquinho, depois vocês vão lá, pedem perdão ao Deus de vocês e fica tudo certo. Eles mandaram pro rei, ó, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se não, fica sabendo que nós só serviremos e adoraremos a um Deus. O rei Nabucodonosor deve ter ficado muito bolado com isso aí, muito com problema. Atou eles e lançou ele na fornalha lá ardente. Neste caso, depois eles viram, olharam assim de fora, aí lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles olharam de fora, eles viram 4. Sabe por que eles viram 4? Porque o dono da palavra estava com eles. Eles não negaram a palavra de Deus. Na palavra de Deus, não adorarás a imagens feitas por mãos humanas. Não adorarás a outros deuses. Tornam-se iguais a ele aqueles que o fazem. Sabe, esses 3 jovens, entendidos, bonitos, eles poderiam falar, poxa, espera aí, cara, vamos conversar aqui. Eles vão matar a gente depois vai continuar sendo servo do Deus vivo, e a gente, sabe, se acerta com ele e vamos fazer a vontade desse rei aqui, vamos pular essa história, jogo rápido, menos de 2 segundos, ajoelhou, levantou, acabou. Não vão poder dizer que a gente não ajoelhou, nem tentou argumentar também. Posso ajoelhar só com o joelho? Só ajoelhado com o joelho, só. Olha, sabe, era uma estátua de 30 metros de altura. Pensa 30 metros. 30 metros de altura. 30 metros.
por 3 de largura, de ouro, mas era de um ídolo. Eles não se prostraram e foram lançados. Só que quando eles olharam de fora, eles viram 4. Aí, o próprio Nabucodonosor disse, olhou assim, olha só, lançaram 3, não foi? Não foi eles só que quiseram? Foi sim. E não foram atados? Presos? Eu vejo um quarto lá e eles estão andando solto lá dentro. Oh, glória! Sabe, mesmo na provação você está solto. Você pode passar uma provação, mas você está solto. E você está andando. Sabe? Está na provação, está dentro da fornalha. Mas sabe, eles não se queimaram. Nem cheiro de fumaça. Sabe, eu toco fogo no lixo. E, sabe, é bom não fazer depois do banho, porque você já fica com cheiro de fumaça. Eles foram lançados numa fornalha, feita para matar pessoas que não quiseram adorar a imagem. E eles nem saíram com cheiro da fumaça. E eles saíram vivos. Não se queimaram nem um pelo do seu corpo. E Nabucodonosor disse assim, só que o quarto é como o filho dos deuses. Imagina quem é que estava com ele lá dentro. Jesus ainda não tinha nascido. Sabe, faltava ainda mais ou menos uns 500 e poucos anos para Jesus nascer. Mas ele não existiu a partir do momento que ele nasceu de Maria. Ele já existia desde a fundação dos séculos. Sabe, Deus enviou o seu filho. Ele já existia. Senão, ele não poderia ter enviado. Como ele vai enviar algo que não existe? Jesus não passou a existir em Maria. Gabriel disse, tu serás Deus te concederá, você irás conceber. Foi pelo Espírito Santo. Sabe, eu creio que o Espírito de Deus, já como o Senhor Jesus, de uma certa forma, já estava ali. E eles andando, os 4 ali, soltos, no meio da fornalha. Mesmo na provação, nós não ficamos presos, não. O mundo pode querer nos prender, a situação pode querer nos prender, mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, nem queimam, nem desabam, nem sucumbem, nem afundam, mas permanecem para sempre. Esses outros adendos que eu fiz nesse texto não é alterando a Bíblia, mas é como se fosse uma paráfrase. Os que confiam no Senhor não se abalam. Por que não se abalam? Porque eles estão sobre uma rocha. Eles edificaram a sua casa, não num conceito humano. É por isso que muitas vezes as pessoas saem dos caminhos do Senhor, mudam a trajetória, às vezes entram numa queda livre espiritualmente, porque muitas vezes as bases dessas pessoas não estão em Cristo Jesus. Não estou dizendo que todos estão assim, mas muitas vezes acontece assim. As bases da sua edificação estão em terreno variável, em terreno mole. Aí bateu o pé, a pessoa às vezes se afasta. Correu um vento mais forte, a casa cai.
transbordou o rio, a casa inunda e perde tudo. O que eu estou falando para você, amigo e amigo 20, o que define um cristão, o que define é a sua vida, é a prática do Evangelho. É quando você ouve e pratica. E pratica. Se tem algo na vida que está praticando, que não condiz com a palavra de Deus, tem que mudar. Tem que tirar. Como Jesus livrou aquela mulher que já estava na iminência de ser morta. Jesus disse àquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela: não os vejo, não estou aqui. Jesus disse: eu também não te condeno. Aqui é que Jesus disse: vai e não peques mais. Isso faz dela uma cristã. Ela recebeu o milagre, mas se ela continua praticando o que não devia, ela mesmo tendo sido livrada da morte, ela estaria indo para a morte eterna. Mas na medida que ela passa a praticar, oh, aleluias, aleluias, o Evangelho, ela passará a ser uma cristã, alguém que pratica o Evangelho do Senhor Jesus. Como isso é importante, amigo. Ainda que você não veja nada, sabe, ainda que você viva uma vida modesta, sabe, ainda que você não tenha roupa direito, ainda que de repente você não veja a cura, ainda que você possa ser desmerecido por alguns ou por muitos, ainda mesmo que você possa ser acusado, ainda que você não veja grandes, vultuosas coisas, há um problema no Evangelho hoje, que parece que é a recompensa nesta vida. Sabe, Paulo não pregou isso. A Bíblia também não. A Bíblia diz para não que nós não temos tesouros na terra, mas o Evangelho, não o Evangelho bíblico, mas um Evangelho misturado, tem sido propagado de modo a ter nesta vida aqui recompensa. Sabe, se você fizer isso, aquilo, aí você tem recompensa, aí você, sabe, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí a gente ouve algumas pessoas: como é que você entrou? Aí a pessoa entra assim, devendo isso. Hoje como é que você está? Ah, eu estou assim, estou assado. Hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe, o Evangelho não é recompensa desse mundo, não, acredite. O Evangelho não é para recompensa nesse mundo, não. O Evangelho é para recompensa do céu. Você pode ser abençoado nessa vida? Pode. Mas não é esse o objetivo principal. Sabe, o Evangelho não é uma moeda de troca. O Evangelho é boas novas de salvação. Ainda que você não ganhe nada nessa vida, ainda que você perca tudo, mas não é perder para encher os bolsos de outros, não. Sabe, não é isso, não. É perder por amor à obra. É perder
podendo ganhar, é perder por perseguição, é perder pelo amor à obra de Deus. Mas isso está crescendo, tomando proporções, sabe, gigantescas. O evangelho da recompensa, sabe, entrega isso, bota aquilo, faz um propósito, isso, aí você vai, olha, vai isso, vai aquilo, outro, sabe, eu não quero botar termos aqui, para não achar que é perseguição religiosa, mas o evangelho, a recompensa vem do céu, e é no céu. Deus pode prosperar a vida de uma pessoa aqui na terra? Pode. Mas o evangelho, se você segue a Deus por uma recompensa aqui na terra, sabe, você é miserável. Se você segue a Deus por uma recompensa aqui na terra, você ainda não descobriu o que é evangelho. O evangelho não foca nas bênçãos nessa terra. O evangelho foca nas bênçãos celestiais. A tua salvação, a salvação daquele que você leva o evangelho. Aí você diz, poxa, mas peraí, como é que é isso? Poxa, Romanos capítulo 8, para encerrar essa mensagem. Versículo 35. Olha o que Paulo fala. Olha o que ele ganhou. Olha o salário de Paulo aqui. Você não sabia, não? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o que não faz, mesmo acontecendo, mas não consegue derrubar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Versículo 35 de Romanos, do capítulo 8, diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? O que vai me derrubar? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo dizendo aos romanos, por amor de ti. Amor de quem? Amor dos romanos. Amor às almas. Aí você diz, poxa, os romanos que mataram Jesus. Não, mas os judeus também. Teve judeus que incitaram o povo a escolher Barrabás. Aí Paulo diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, aí ele declara mais uma vez, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, a lista continua, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho
do Senhor Jesus Cristo, ele poderia ser anunciado por anjos, sabe? Mas o Senhor Jesus deu o privilégio da sua noiva fazê-lo. Mas como você identificar um cristão? Não é a roupa, não é o linguajar, mas é a sua vida, dia a dia. Como você ser um cristão? Não é pela roupa que você usa, não é pelo linguajar que você fala, não é pela igreja que você frequenta, é pela sua vida. É pela sua vida, pela prática do Evangelho. A prática do Evangelho torna o terreno que a sua edificação, a sua casa foi construída, firme. Torna esse terreno firme. Se você constrói e não pratica, se você constrói e não pratica, o terreno está arenoso. Se você constrói e pratica, o terreno, ele é firme. Essa é a diferença dos que são cristãos e dos que não são. Que o Senhor Jesus possa tocar nos corações daqueles que já ouviram, mas ainda não praticam. Daqueles que estão em meio a uma turbulência, talvez uma chuva esteja caindo em sua vida. Aí você diz, poxa, mas eu preciso de quanto tempo para tornar essa base da minha casa rochosa e não arenosa? Porque até hoje tem umas rachaduras aí na minha casa que eu estou vendo que ela está pertinho de cair. Talvez tenha mesmo. Aí eu tenho que saber que eu vou ter que destruir essa casa e construir em outro lugar. Será que eu vou ter que demolir ela? Se ela demolir, você está morto. É a tua vida. Você se perdeu. E aí você só vai descobrir quando você chegar no Hades, que já é o inferno. Aí não tem como voltar para reconstruir. Como diz lá na parábola do rico e Lázaro, que o rico, quando chegou lá no Hades, ele falou, pai Abraão, pede a Lázaro que toque na água e venha me refrescar a língua. Aí Abraão disse, não dá. Há um abismo entre os dois. Então peça que ele volte e avise meus filhos, meus parentes, tal. Ele falou, também não dá. Ele tem a lei e os profetas. Se eles quiserem, que ouçam eles. Porque se eles não ouvirem quem está lá vivo, que dirá se eles um morto vier? Deus tem o modo dele de agir, e não é trazendo a pessoa de volta. O modo dele agir é usando muitos, para trazer essa palavra aqui. Então, se você está escutando, você tem a oportunidade de mudar. Aí, poxa, mas eu vou ter que destruir a casa e construir. Humanamente falando, seria isso. Mas eu vou te dizer agora como é que você vai tornar arenosa a sua base para rochosa. Poxa, tem jeito? Tem. Poxa, mas como é que é isso? Humanamente falando não dá. Não, humanamente não dá mesmo não. Mas espiritualmente dá. Vai e não peques mais. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A forma de você trocar a base de onde foi construída a sua casa é na crença em Jesus Cristo.
e somente nele. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A casa não cai. Pode vir tempestade. Poxa, mas significa que eu não vou ter provação? Não foi isso que eu disse. Porque o próprio texto que eu li diz que as provações vêm. Desceram a chuva, transbordaram os rios, combateram os ventos contra ela com ímpeto. Isso significa provação braba. Provação braba. Isso aí. Isso mesmo. Poxa, mas ela não caiu. Aleluias. Ela não cai. A tua fé não é estremecida. A tua fé não é abalada. Você sofre a tentação, mas você permanece. Sabe, acontece provação. A lágrima pode até cair, mas você não. Ainda que o teu corpo caia, mas você permanece de pé. Alguém vai olhar e falar: poxa, ali morreu um cristão. Não se rendeu. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias eram os nomes hebraicos dele. Os nomes babilônicos desses três jovens é Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois que Nabucodonosor viu que eles não queimaram e que eles andavam soltos e tinha um quarto homem lá dentro, como a aparência dos filhos de deuses, na ideia dele era isso. Ele falou: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai fora daí. Não adiantou esse negócio não. Sabe o que Sadraque, Mesaque, Abednego, sabe o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor fez um outro edito. Aí ele disse assim: ó, qualquer um que blasfemar contra o Deus deles, ainda não era o Deus dele, mas pelo testemunho desses três jovens, o rei Nabucodonosor fez um edito e disse: qualquer um que blasfemar do Deus dele será despedaçado e a sua casa feita em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus. A casa não cai. Nesse caso, Deus livrou eles do fogo. Mas em muitos casos, Deus não livra do fogo e nem da morte. Mas a fé deles estão inabaláveis. A forma de você trocar a base da sua construção é quando você crê. Poxa, mas você precisa crer. A Bíblia diz: quem crê será salvo. As bases mudam daqueles que creem. É o que o Senhor tocou nos nossos corações para que nós falássemos hoje.